Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, estou na área depois de um tempinho aí, como eu digo, sempre a vocês. Estou curtindo aí um período de férias até o final de janeiro, mas a gente está ligadinho no Vasco, seja onde eu estiver. E sempre que tiver fatos novos ou situações que exijam que a gente complemente as informações, eu vou aparecer por aqui. E como é o caso de hoje, um dia de muitas notícias, várias contratações aí, algumas até meio polêmicas, já que a torcida andou aí torcendo o nariz, e a gente vai abordar tudo aqui para você, nesse espaço improvisado onde eu estou, mas o importante é a qualidade da informação que chega até você. Antes de mais nada, meus amigos, já sabe, né? Aquele like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo, faça o Detetive Vascaínos crescer na plataforma. A gente precisa muito da sua adesão, da sua indicação para que o canal prossiga aí no ar por muito mais tempo. Agradeço demais. Vamos lá, após a boa vitória ontem diante do Madureira, né? Diga-se de passagem que o primeiro tempo foi muito assim fraco, né? O Vasco deixou muito a desejar, inclusive terminou o primeiro tempo sob vaias. No segundo tempo, com as entradas aí do Payet, do Jair, enfim, o time do Vasco mudou de figura e conseguiu aí atingir a vitória pelo Campeonato Carioca. E hoje foi um dia, após o jogo, um dia que o Vascaíno teve notícias de saídas e de chegadas então mais ainda. A primeira notícia assim, mais importante em relação às saídas foi a saída do meia Marlon Gomes, já anunciado aí pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 12 milhões de euros, né? Uma quantia vultuosa que pode até ser mais caso o jogador atinja algumas metas. E com esse dinheiro, mais a venda do Gabriel Peck, a torcida do Vasco está esperando aí, né? Alguns medalhões, alguns reforços de peso para a sequência da temporada. Já era praticamente certo que o Marlon e o Peck poderiam realmente deixar o Vasco, eram jogadores os ativos do clube com maior interesse do mercado do exterior, e já se concretizou com o Gabriel Peck e de ontem para hoje com o Marlon Gomes, como já foi informado aí pelos demais colegas da imprensa. Então, era um jogador que o Ramon contava e agora o Vasco vai ter que correr atrás de um outro meia aí, principalmente para intercalar com o Payet, né? O Vasco precisa de qualidade do meio para frente. O próprio Ramon Dias já declarou isso na coletiva de ontem, dizendo que está esperando aí jogadores do meio para frente para que possa aí montar a sua espinha dorsal. Bom, galera, então agora vamos aos anúncios de chegadas, né? Algumas até surpreendentes. Vamos começar com o Victor Luiz, notícia trazida pelo companheiro Vene Casagrande, né? O Victor Luiz, lateral esquerdo, chega aí para ser uma sombra do Piton? Não, acredito que seja para ser reserva dele imediato. A princípio, um jogador que não me agrada muito, né? Um jogador que está há muito tempo mudando de clube, não consegue uma sequência, acabou aí no Curitiba rebaixado, enfim, não é um jogador que agrada, causou uma certa polêmica, inclusive nas redes sociais, muitos criticando essa contratação, mas é um jogador que chega para somar no banco de reservas a princípio, né? E agenciado pelo André Curi, né? O empresário que trouxe o Medel, empresário do Praxedes, empresário que está com bom trânsito no Vasco. Então, empresário que inclusive intermediou aí a negociação do Ramon Dias. Então o Victor Luiz está contratado em definitivo. O Curitiba tinha colocado ele para treinar em separado, não estava mais querendo contar com os serviços dele. O Vasco foi lá e se interessou pelo jogador. Outro jogador que esse causou uma certa surpresa, porque foi um jogador, foi muito falado no ano passado em relação ao Paulo Brax, o desejo dele de contar, né? E parece que hoje se concretizou, né? O Vasco encaminhou aí a contratação do goleiro Kehler, reserva, né? Para substituir o Ivan, que era o reserva imediato do Léo Jardim. O Kehler do Internacional, que também caiu de produção, cometeu várias falhas no Internacional, não agradou por lá, era um jogador negociável e foi tanto que aconteceu. Não teve muitos empecilhos, o Vasco procurou o jogador na figura da 777, né? Acreditando que seja aí um jovem valor interessante, né?
para que possa somar ao time. Então foi dado aqui a essência aí da atual departamento de futebol, e com isso o Kehler está chegando aí com empréstimo junto ao Internacional até o final do ano. A verdade é que o Vasco precisava de um goleiro reserva, o próprio House se mostrou um pouco inseguro nesses últimos jogos aí, mas a torcida até esperava um nome diferente. E acabou chegando o Kehler, o tão falado Kehler, goleiro do Internacional. Bom, galera, e aí agora vamos começar a melhorar o nível, né? E hoje o Vasco também concretizou jogadores estrangeiros. E um deles está chegando em breve aí ao Brasil para assinar contrato com o Vasco, que é o volante Galdames, volante do Gênova da Itália, de 27 anos, o Gênova que pertence a 777. Então foi uma transação até certo ponto rápida. Inclusive hoje eu tentei contato com o empresário do jogador, o ex-jogador da seleção argentina, o Leonardo Rodrigues, não me atendeu, não me respondeu, até para saber mais detalhes da chegada desse jogador. Mas é um jogador que está chegando aí, sem muita pompa, foi aí, teve a aquiescência do departamento de futebol e do Ramon Dias, então, e é um chileno que o Medel também conhece, então, meus amigos, a gente tem que aguardar. Eu, sinceramente, não conhecia muito o jogador, tem seus 27 anos, rodou em alguns times da Itália aí, e agora aparece no Vasco. Não sei, a princípio, acredito que seja aí para composição de elenco, né? A menos que consiga aí uma vaga no time titular. Eu digo isso porque o Vasco está praticamente acertando também a contratação do Juan Esforça, né? O jovem jogador do New Old Boys, que rolou aquela situação de bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. O Vasco focava no Cuejá, né, para sua volância, não conseguiu chegar aos números do que o Al-Shabaab gostaria de receber, e com isso o Vasco voltou a carga em cima do jovem jogador do New Old Boys, que disputa aí o pré-olímpico da Argentina. Jogador que, inclusive, o Ramon Dias falou ontem, teceu muitos elogios na coletiva. Então, a princípio, é um jogador que está, sim, praticamente encaminhado com o Vasco. E os detalhes que faltam são o seguinte, meus amigos. Eu mantive há pouco, antes de entrar no ar, contato com Ignacio Astori, o presidente do New Old Boys, que, gentilmente, sempre responde a gente, né? Nós, jornalistas, que procuramos o dirigente. E eu perguntei se hoje, diante do quadro que se instaurou aí, do interesse do Vasco, se poderia bater o martelo final, né? Se poderia essa negociação ser fechada, ser concretizada no dia de hoje, né? E ele me disse o seguinte, abre aspas, não recebemos o contrato, fecha aspas. Ou seja, o que eu entendi nessa situação, meus amigos? Eu entendi que a situação está praticamente apalavrada, encaminhada, né? E está faltando a assinatura, está faltando os contratos, né, redigidos aí para ambas as partes assinarem oficialmente e o jogador ser liberado pelo Vasco. Eu vislumbro dessa maneira, né? Porque se o dirigente diz que não receberam ainda o contrato, é porque isso prova que então não houve uma negativa, houve o aceite e está esperando aí a situação do contrato. Foi essa a informação me passada. Então, nas próximas horas aí, esse é um outro jogador que o Vasco deve estar acertando aí, oficializando também o jovem jogador Juan Esforça. Vamos aguardar. E outros jogadores, meus amigos, vão ser contratados com a chegada ao Brasil do Ramon Dias, agora com a proximidade, né, oficialização dos campeonatos cariocas, aí em breve Copa do Brasil, isso tudo, o Vasco vai começar aí buscar contratações. E está buscando contratações a princípio de composição de elenco, mas o Vasco procura aí duas peças cirúrgicas aí, principalmente para o ataque e para o meio campo. A gente vai aguardar aí, porque tem muito nome sendo levantado, mas pouca coisa concreta. Enquanto isso, o Vasco também tem uma situação a resolver, que é em relação ao Pablo Verrete, a extensão do contrato do jogador aí, que andou sendo sondado pelo Grêmio, cogitado, enfim. O jogador tem contrato com o Vasco, mas é óbvio que os representantes estão fazendo uma carga aí, uma pressão para que o vínculo do jogador seja estendido. Então, nas próximas horas também, essa definição deve ocorrer. Bom, meus amigos, mas é isso. Muitas notícias em relação ao Vasco, muitas chegadas, mais chegadas do que saídas, só que em termos de peso de chegadas e saídas, o Vasco teve mais peso nessa saída, né? Porque o Marlon Gomes e o Gabriel Peck fazem diferença nessa hora. E a torcida do Vasco agora espera contratações de peso, daquelas que cheguem aí, vista a camisa
e possa aí agregar ao time do Ramon Dias, que está sim aguardando reforços pontuais. Galera, tô indo. Em breve eu tô de volta para a gente comentar muito mais sobre o Vasco. Grande abraço, até a próxima.